pessoal, estamos chegando por aqui com mais um princípio para ofertar. É o sexto princípio para ofertar. Não caia na armadilha da ganância, baseado no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 15 até o versículo 21. Vamos ler aí para depois a gente meditar, examinar esse texto de Lucas 12, do versículo 15 até 21. Então lhe disse: cuidado, é Jesus falando, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Este é o sexto princípio para ofertar. Não caia na armadilha da ganância. Jesus nos adverte a vigiar, a ficar de guarda contra a avareza, que é o desejo avarento de possuir cada vez mais bens. E essa advertência não é apenas para os que têm abundância de riquezas terrenas, ela também se aplica aos que têm pouco. Um dos sinais dos últimos tempos é o espírito de ganância, e Paulo revela a Timóteo em 2 Timóteo 3, 1 e 2, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Os gananciosos não entrarão no reino de Deus. O apóstolo Paulo também nos revela em Efésios 5, versículo 5: vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, 5. No texto em estudo, a advertência de Jesus nos dá uma compreensão mais clara do texto original em grego. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. Olha só esse texto, amados. A vida de um homem, ela não consiste na quantidade de bens. É para tomar um cuidado. Agora, cuidado, como a gente falou aqui de um guarda, né? É um exemplo de um cidadão que está lá cuidando, né? Está cuidando. Ele sabe, ele fica cuidando, né? Porque se é um determinado lugar que tem grandes riquezas, pode ser assaltado, né? E aqui nesse texto Jesus está dizendo assim: cuidado, como se fosse para a gente tomar um certo, a gente para ficar vigilantes, né? Vigilante seria parar, porque isso a qualquer momento pode nos assaltar. Olha só, nessa parábola, o homem rico ele tinha abundância de recursos e obteve uma colheita tão grande
que não tinha como armazená-lo. Os celeiros já estavam cheios com o que havia conseguido de colheitas anteriores. No entanto, em vez de reconhecer a Deus como fonte de suas bênçãos, sem se dar conta de que tudo que possuía pertencia de fato a Deus, e que ele apenas a colocara como mordomo daqueles recursos, o homem totalmente declarou: não tenho onde armazenar minha colheita. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Veja bem, muitos cristãos demonstram hoje a mesma atitude com relação às finanças e às riquezas materiais que Deus lhe concedeu. Exatamente. Muitos hoje fazem a mesma coisa que esse homem fazia. Não reconhece que o Senhor é a sua fonte, nem que foi Ele quem o fez prosperar e o abençoou. Em vez disso, acham que adquiriram riquezas por meio dos seus esforços medíocres, de seu emprego, de seu trabalho árduo, de sua experiência nos negócios. Em vez de reconhecer que todas as suas posses terrenas, seu dinheiro e seus investimentos pertencem a Deus e de que são apenas mordomos, o que eles fazem? Em vez de reconhecer que todas as suas posses terrenas, o seu dinheiro, seus investimentos pertencem a Deus e de que são apenas mordomos dessa riqueza, eles acham que pode usá-la como bem entenderem. O homem rico da parábola pretendia empregar os recursos de que dispunha, a colheita abundante que Deus lhe dera. Mas ele queria investir de uma maneira tola, gastando como bem desejasse. Ele apegou-se a eles de uma maneira egoísta, e olhando para esse texto, ele acumulou tesouros para si, para com eles, atender os próprios desejos. Então, o que ele fez? Ele construiu celeiros maiores, armazéns maiores, construiu armazém ali, e a imensa colheita que Deus lhe concedera. Olha só, mas esse homem, ele começou a produzir coisas, ele tinha tanta fartura, que em vez de investir na sua alma, ele começou a guardar para ele mesmo. Então ele construiu lá um armazém, construiu celeiros maiores, uma imensa colheita que Deus lhe concedeu. E muitos cristãos têm caído nessa mesma armadilha de Satanás, acumulando tesouro para si, usando os recursos que o Senhor colocou em suas mãos em benefício de si próprios, em vez de enriquecer-se diante de Deus. A semelhança do mundo, a principal preocupação deles é satisfazer as próprias necessidades e garantir o próprio futuro. Além disso, nunca estão contentes, sempre querem mais e mais e mais e mais. A gente vê homens, por exemplo, que estão na política, que são um exemplo que a gente pode usar. Mas não é só questão dela, mas a gente pega um exemplo como homens que estão na política, Tem homens que estão na política e não querem sair mais, porque sempre querem mais, sempre mais e mais e mais, Nunca estão contentes. Em vez de
esse homem, as pessoas usaram o dinheiro que receberam aí de Deus em quantidades mais que suficiente para contribuir com a obra do Senhor e ajudar os pobres e necessitados, utilizam para acumular ainda outros bens. Como o homem rico que construiu celeiros maiores para estocar a safra, esses cristãos, eles usam o seu dinheiro para aumentar o próprio patrimônio. Investe em seus recursos em imóveis, ações e títulos com o propósito de ganhar mais dinheiro e adquirir mais riquezas mundanas, em vez de ofertar com liberalidade a Deus e auxiliar os irmãos em Cristo Jesus. Ao construir celeiros maiores e estocar abundância de recursos, o homem rico demonstrou que depositava sua confiança nas riquezas, em seus bens armazenados, em vez de confiar na provisão de Deus. E ele disse para si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Agora, esse é o mesmo perigo que muitos cristãos correm hoje. Hoje em dia, acumulam-se para si dinheiro e posses terrenas, pensando estar seguros e que nunca terão necessidades. Deixam de confiar em Deus e em sua provisão diária e passam a confiar nos próprios recursos. Paulo advertiu Timóteo a respeito das armadilhas que estão no caminho dos que buscam riquezas terrenas. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Peguemos exemplos aí de grandes homens aí, uns foram presidentes, outros foram governadores, outros deputados, ministros, gente que botou a mão valendo no dinheiro, E hoje estão se atormentando, estão presos. O que adiantou? O apóstolo Paulo, nesse texto de 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 10, ele ordenou ao mesmo Timóteo que instruísse os ricos deste mundo a não confiarem nos bens terrenos, mas em Deus. Ordena os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para ela que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Forte essa palavra. Independente dos recursos que Deus tenha colocado em suas mãos, sejam muitos, sejam poucos, você deve proteger-se da ganância. Não aplique todos os seus esforços em obter mais dinheiros e bens materiais. Não acumule tesouro, nem use o que Deus lhe deu apenas para satisfazer a si mesmo e aos desejos da sua carne, atender os desejos da sua carne. Aprenda a estar contente por poder satisfazer as suas necessidades. O que Deus lhe dá é mais do que você necessita, por isso contribua generosamente com as suas ofertas, e seja liberal a ajudar os que precisam. Não caia na ilusão de confiar nas riquezas ou nas posses terrenas. Isso é uma armadilha de Satanás, não há segurança nelas. Não busque nem dependa dessas suas riquezas, nem das suas posses, nem das suas propriedades. Nos próximos anos, a economia mundial será abalada mais do que em qualquer outro período da história. E os que confiam em posses, em vez de confiar em Deus, não permanecerão de pé. Por esse motivo, devemos mudar o nosso coração agora mesmo e determinar se confiaremos em nossos recursos ou em Deus.
que tem provisão para todas as coisas. Se você estiver confiando nas riquezas, peça ao Senhor que o perdoe, se arrependa e peça para Deus que lhe perdoe. Reconheça a Deus como fonte de tudo que você tem e aprenda a confiar e a buscar nele diariamente tudo aquilo que você precisa. Se você está confiando nas suas riquezas, nas suas propriedades, seus recursos, nós estamos, nesses anos, a economia mundial será abalada, mais do que qualquer outro período da história. E os que confiam em posse, em vez de confiar em Deus, não vão permanecer de pé. Então não coloque a sua confiança nas suas riquezas. Não coloque a sua confiança nas suas propriedades, no seu dinheiro. Coloque a sua confiança em Deus. Esse foi o sexto princípio, uma palavra muito forte. Eu peço que você reveja esse vídeo, para que você não caia nessa armadilha e fique preso a isso. O próximo princípio que a gente vai trazer aqui para você é o sétimo princípio para ofertar, para você libertar-se das preocupações a respeito das finanças. Então, veja os outros princípios que a gente trouxe aqui, né? Vai escutando, né? Se puder escutar um por dia, isso vai lhe ajudar muito a você ofertar de uma maneira correta, aonde você deve colocar a sua confiança em Deus, né? E assim você vai aprender grandes princípios aqui que eu estou aprendendo com a palavra de Deus, e com certeza você irá aprender. Reveja esse vídeo, né? Está aí disponível em nosso canal no YouTube, Boas Novas TV Juí. Está disponível também nas nossas páginas no Facebook, Boas Novas TV. E está disponível também no nosso canal de TV, Boas Novas TV, .agoranaweb.com.br. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha aí e Deus te abençoe. E lembre-se, não coloque, né? Não caia, não coloque a sua confiança nas riquezas. Não caia na armadilha da ganância.